Ô Justo, tudo bem? Você já falou algumas vezes, viralizou na rede social, mas é bom aqui na Jovem Pan que tem uma audiência imensa, né? A discussão foi economia versus saúde. Eu queria que você contasse um pouco, daí teve a treta com o PC Siqueira, os áudios vazados. O que aconteceu, Roberto Justus? Bom, tudo bem, querido. Olha, para te falar a verdade, eu teve um áudio pessoal meu pro meu amigo Mion, super meu amigo, as pessoas acham que a gente brigou, nada disso. Isso, mano. Na época, lá atrás, nós estamos falando lá no começo, hein? Tinha 20 mortes de Covid no Brasil na época, e o Mion falou que no nosso grupo, e ele estava soltando uns vídeos na época e tal, que ia ter 1 milhão de mortos no Brasil. Aí eu fiquei chocado, falei, olha, cara, 1 milhão de mortos talvez chegue no mundo. Mas no Brasil, isso é uma bobagem muito grande que você está falando. E aí ficou isso, e eu fiquei meio bravo com ele ali, porque é uma sequência de áudios e só vazou esse onde eu tô falando, não vazou perto da discussão inteira que já vinha vindo. Quando as coisas saem de contexto, elas ficam estranhas. Bom, e caiu, aí veio um monte de gente falar que eu só penso que porque eu minimizei as mortes. Aí eu gravei uns vídeos explicando a minha opinião, que não mudou. Apesar de ter um pouco mais de mortos do que eu imaginava que teria, eu calculava uns 15 mil mortos, 20 mil mortos, no Brasil já estamos com 30 mil, eu sempre relativizei no seguinte sentido, não os mortos que, pelo amor de Deus, é uma tristeza enorme para todos nós, cada um morto, quanto mais 30 mil. Porém, numa população de 212 milhões de habitantes, onde no Brasil morrem de violência por ano 80 mil pessoas, eu nunca vi o Brasil parar por isso, onde morrem de outras doenças milhares e milhares de pessoas, onde no mundo morre na gripe normal, que já tem vacina e cura, 600 mil pessoas por ano. Então, não é... tem alguns estudos, gente, que estão falando que no futuro, quando olharem para trás, vão ver o maior erro que a humanidade já cometeu foi fechar desta forma a humanidade. Então, eu não sou contra o isolamento, principalmente no Brasil, onde o sistema de saúde é muito carente. Eu não sou contra aquele isolamento inicial que eu defendi lá atrás de uns 30 dias, 35 dias e tal. Nós já passamos de 70 dias. E cá entre nós, o próprio governo admite que o isolamento em São Paulo, por exemplo, só tem 50%. Então não está isolado todo mundo. Quem está isolado? A classe mais abastada, classe média alta, os ricos, esses estão isolados na sua casa, confortáveis. Tomando vinho. E aquele coitado que mora num cubículo com 6, 7 pessoas juntas, esse nem tem condição de estar isolado e não está isolado. E a outra coisa que eu falo sempre, então no supermercado eu posso ir, na farmácia eu posso ir, algum lugar no hospital eu posso ir, e nesses lugares todos, no supermercado, na farmácia, não pega a doença? Então assim, eu sempre fui favorável a um protocolo rígido de higiene, em vez dos governadores ficarem preocupados com o politicamente correto, que é sempre aquela história, não, os médicos falaram, então vamos ficar fechados e tal. Se fizesse o isolamento vertical, que eu defendo desde o começo, isola as pessoas idosas, isola os doentes com comorbidades, vamos lembrar de estatística, quase 90% das pessoas, quase 90%, não morrem dessa doença. 10% é gente que vão ser hospitalizadas, mesmo nesses 10%, não morrem muito poucos, na verdade. Porque se você analisar com a gente, rapidamente também, desculpa, Emílio, eu estendi um pouco. Imagina. Se você analisar comigo, Emílio e turma, é o seguinte, nós temos hoje no Brasil, eles falam em 500 mil de casos, né, 500 mil casos da Covid, mas na verdade os estudos dos Estados Unidos, da Stanford, da Califórnia, da Universidade de Stanford, já provaram que tem de 20, 50 ou até 100 vezes mais. Então se vamos dizer que seja 20 vezes mais, tem 10 milhões de casos no Brasil. Vocês conhecem, eu conheço um monte de gente que foi assintomática, onde essa doença não é tão grave para quem tem saúde em dia, para quem tem a sua imunidade, ok. Então se nós olharmos esse cenário, se nós tivéssemos isolado os idosos, as pessoas doentes que são mais sensíveis, tivéssemos criado protocolos como estamos fazendo agora, afastamento, na verdade isso não é um isolamento, isso é um afastamento corporal, não é nem social, porque socialmente nós estamos nos falando o tempo todo pela internet, é um afastamento corporal importante, onde você afasta as pessoas, usa máscara, lava as mãos, usa álcool gel, faz tudo isso de forma, multa as pessoas que não usarem máscara, o governo tinha que ser rígido com essas coisas, mas não deixar a economia tombar no maior tombo da história da humanidade, por causa do politicamente correto. Se fosse 30 anos atrás desse vírus, não iam fechar do jeito que fecharam, os governantes não iam ter medo de tomar decisões, tudo eles querem fazer para preservar a sua imagem e as decisões se tornam mais políticas do que técnicas em alguns aspectos
Pelo amor de Deus, só para deixar claro aqui, antes que venham esses malucos na internet em cima de mim. A doença é séria, ela não tem cura por enquanto, as vacinas estão sendo desenvolvidas, agora, ela não tem as dimensões tão catastróficas. No mundo inteiro, gente, morreram 370 mil pessoas. Quero lembrar que moram 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Morreram 370 até agora. E no mundo inteiro a curva caiu. No Brasil, o governador João Dória, com quem eu falei recentemente, no estado dele morreram 6 mil pessoas. Tem quantas milhões? 35, 40 milhões de pessoas no estado de São Paulo? 45. Quantas pessoas estão na cidade de São Paulo? Então, assim, tem 12 milhões de habitantes. Você para tudo. Agora, para encerrar o que eu falei, a Unicef saiu com um estudo de que podem morrer 1,5 milhão de mulheres e crianças de fome, de miséria e de violência graças a esse lockdown mundial. Isso não tem peso? Quantas milhões de pessoas vão ter comida? Outra coisa, só para encerrar também, desculpa, nos Estados Unidos agora, George Floyd foi assassinado covardemente por um policial. Vocês não acham que 40 milhões de desempregados estão aproveitando essa faísca para tornar essa convulsão social muito maior do que seria, invadindo lojas, roubando coisas? Por quê? Porque não tem o que comer, porque estão enlouquecidos, estão enfurecidos. Então, assim, é tudo isso que o mundo vai pagar de preço, que eu venho avisando desde o início, que gerou aquela polêmica de que esse exagero de segurar as pessoas saudáveis em casa e acabar com a economia no mundo, então não é nada a ver com dinheiro, tem a ver com vidas humanas. Economia não se separa da saúde, tá tudo junto. A saúde depende também da economia saudável, para as pessoas terem o que comer, para não gerar violência e não gerar mais mortes do que já está acontecendo pela própria pandemia.